Olá, professor, boa tarde. Como é que o senhor está? Espero que esteja tudo bem e por aqui tá de boa. Enfim, hoje viemos apresentar o seminário com o tema Tecido epitelial de revestimento. Iremos falar sobre o que é, os tipos, características, entre outras coisas. Os componentes do grupo são Carla Rayane, eu, Maria Paloma, Marone Pereira e Paulo Eduardo. Tecido epitelial de revestimento. O tecido epitelial de revestimento é um tecido de revestimento formado por células bem próximas e unidas, formando uma pele, que funciona como uma barreira contra agentes infecciosos e evita a perda de água e ressecamento. Em algumas estruturas, sua função é de secreção de substâncias. O tecido epitelial ele cobre as áreas externas do corpo e internamente ele cobre os órgãos e cavidades. O epitélio ele pode ser composto por uma única camada de célula, como também ele pode ser composto por várias camadas de células. E elas podem ser cúbicas ou achatadas. Classificação dos tipos de tecidos epitelial de revestimento. Os epitélios eles são constituídos por uma ou mais camadas de células com diferentes formas, como dá para ver na imagem. Tem vários, tem grandes, pequenos, achatados. Porém, né, todo epitélio ele está sendo ele é situado sobre uma malha glicoproteica que é denominada como lâmina basal, que tem a função de promover a troca de nutrientes entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo adjacente. De acordo com as camadas celulares, os epitélios eles podem ser classificados em epitélios simples, que são formados por uma única camada de células, o epitélio estratificado, que possui mais de uma camada de células, e epitélio pseudoestratificado, que são formados por uma única camada de células, mas ele possui células com alturas diferentes, que dá a impressão de ser estratificado. O tecido epitelial da pele humana apresenta células bastante unidas, sendo este um epitélio estratificado. Isso porque a função da pele é evitar a entrada de corpos estranhos no organismo, agindo como uma espécie de barreira protetora, que além de proteger contra o atrito de raios solares, protege também de produtos químicos. Já o tecido epitelial, que cobre os órgãos, ele é simples. O tecido ele não pode ser tão espesso, devido à necessidade de troca de substâncias. Os epitélios eles são classificados também quanto à forma das células. Por exemplo, o epitélio pavimentoso, ele possui células achatadas. O epitélio cúbico, as células apresentam-se de forma de cubo. Epitélio prismático, as células elas são alongadas e de forma de uma coluna. O epitélio prismático, as células são prismático não, o epitélio de transição. A forma original das células é cúbica, mas ficam achatadas devido ao estiramento provocando a dilatação do órgão. Como já foi explicado que é tecido epitelial de revestimento e suas especificações, irei falar sobre onde podemos localizá-lo. Esse tipo de tecido apresenta suas células dispostas
em uma ou mais camadas e são responsáveis pelo revestimento da superfície externa e das cavidades internas do corpo, como a luz dos vasos sanguíneos e de todos os nossos órgãos ocos. O corpo humano ele é encontrado na forma externa, na nossa pele, como um órgão de contato, e na interna, no nosso estômago e atua na absorção de substâncias. No reino animal, ele pode ser encontrado em seres vertebrados e auxilia no tato, visão, olfação, gustação, audição e informam a esses seres variação de temperatura e pressão, além de servir de defesa contra diversos agentes infecciosos. Agora vamos falar um pouco sobre as funções desse tecido. Ele desenvolve diversas funções como absorção, proteção e revestimento, secreção e excreção, mas sua principal função é revestir a pele externa do corpo de cavidades corporais. A estreita união dessas células faz um tecido epitelial uma barreira eficiente contra a entrada de agentes invasores maléficos e perda de líquido. As características das células. Essas células são muito próximas, com pouco material extracelular entre elas, são unidas de forma bem organizada, possuem um suprimento nervoso, não possuem vasos, têm alta capacidade de renovação, que é a mitose, e regeneração. A nutrição e a oxigenação acontecem por difusão pela lâmina basal. Uma das características do tecido epitelial é sua pouca matriz extracelular, que é uma substância composta por água e fibras. Essa substância envolve as células, mas as células do tecido epitelial são tão próximas, tão juntinhas, que não existe espaço nem para passar vasos sanguíneos. Nesse caso, a nutrição deste tecido é feita por difusão. O revestimento é responsável por revestir o corpo externamente, bem como órgãos e algumas cavidades corporais. Atua protegendo o corpo contra a entrada de organismos patogênicos e evita a perda excessiva de água. A glandular é o tecido epitelial responsável pela síntese de substâncias. Podemos classificar o tecido glandular em glândulas exócrinas, endócrinas e mistas. As glândulas exócrinas apresentam dutos excretores que lançam sua secreção para fora do corpo ou para o interior de cavidades de órgãos. Já as glândulas endócrinas lançam sua secreção no sangue e não possuem dutos excretores. Esse último tipo de glândula é responsável pela produção de hormônios. As glândulas ditas mistas apresentam regiões endócrinas e exócrinas ao mesmo tempo. Aqui estão as referências utilizadas no desenvolvimento do nosso trabalho. E muito obrigado pela atenção de todos. Queremos agradecer ao professor Adriano pela essa oportunidade de aprendizado, a Marone Pereira pela confecção do slide, a Maria Palomo pela edição do vídeo da apresentação, a Carla Rayane pela sua ótima desenvoltura. Também gostaríamos de pedir desculpa devido a alguns erros que ocorreram ao longo de todo o seminário, como o nervosismo na voz, barulhos ao fundo e etc. Enfim, são as adversidades do ensino remoto. Muito obrigada, desculpa e até a próxima.